Pessoal da estatística, vamos lá. Quero complementar o vídeo que eu passei para vocês na aula passada dessa semana, né? Sobre as medidas de posição. Eu falei só medidas de posição, mas eu quero fazer uma pequena correção. Medidas de posição central, tá? Essas são as medidas de posição central. Aqui, medidas de posição central. No último vídeo eu falei sobre a média, ou média aritmética e ponderada, né? Que são a mesma coisa, só com as pequenas alterações, né? A questão dos pesos ali. Tá, tu pode até dizer que tem fórmulas diferentes, mas na prática é a mesma coisa. E eu falei sobre a mediana, tá? Que é uma medida de tendência central, bastante utilizada, tá? Tem bastante casos em que se quer aplicar, é interessante se aplicar a mediana. Para definir a mediana, eu defini o que era um rol, que era um ordenamento de realizações de uma variável quantitativa, tá? Então a gente ordena de forma crescente ou decrescente. Quase sempre os exemplos e usos de rol se faz em ordem crescente. Tá? Então vamos deixar definido que sempre que a gente for ordenar no nosso curso alguma coisa, a gente coloca em ordem crescente. Tá? Muito bem. Eu falei em relação às duas, que quanto à parte de robustez, né? Existem outras estatísticas para outras situações que vão ser mais ou menos robustas de acordo com a forma como ela é definida. E eu expliquei, né, que a robustez é algo que não se, uma estatística robusta, uma coisa robusta é aquela que não se afeta com realizações extremas. Tá? Eu falei bastante atenção, chamei bastante atenção disso aí. O que eu queria ver com vocês, eu vou passar algumas definições de outras medidas de posição central e eu vou dar um exemplo bem simplesinho para a gente exemplificar, tá? Só para ficar como cálculo. Uma outra medida de posição central, e eu gosto erroneamente de dizer que é muito pouco usada, mas quando eu falo isso é só pela minha experiência, tá? Mas ela tem as suas aplicações, poderão um dia ter isso pela frente, que é a média geométrica. A média geométrica é uma medida de posição central, tá? Que ela tem ela tem uma limitação, tá? A limitação da média geométrica é que todas as realizações da tua variável, todas elas sem exceção, elas têm que ser estritamente positivas, tá? E também não podem ser zero. Ou seja, desculpa, estritamente positivas quer dizer que elas não podem ser nem negativas e nem ser zero. Por um motivo que vocês já vão entender o porquê, tá? Então, se vocês têm algum fenômeno que vocês querem calcular, uma média, uma posição central, né, uma coisa que explique o meio dessa distribuição, e porventura vocês querem utilizar a média geométrica por qualquer motivo, vocês têm que ter a garantia que é impossível que alguma realização dessa variável seja negativa ou zero. A média geométrica, vamos nomear aqui de MG, ela é a raiz quadrada, a raiz enésima do produtório com I indo de 1 até N de X I. Não sei se vocês já viram em algum lugar o produtório. Basicamente é a raiz enésima de x1 vezes x2 vezes x3 vezes até a enésima realização. Ou seja, tu vai pegar todas as realizações daquela tua variável, daquele teu fenômeno, tá olhando ali, multiplicar elas todas e tirar a raiz enésima disso aí. Tá? É um cálculo pesado, mas é uma medida de tendência central. Vocês vão verificar daqui a pouco que ela tem uma robustez intermediária entre a média aritmética e a mediana. Ela fica no meio das duas. Tá? Então, eu, sinceramente, pessoal, com essa questão pessoal minha, eu nunca vi alguma utilização prática, assim, de algum exemplo na vida real de média geométrica, mas é possível de acontecer. Certo? Eu vou passar um exemplinho aqui, que eu peguei uns números, lancei aqui, e eu vou fazer só mais uma definição, que ela é interessante, depois eu vou fazer um exemplo bem pequeno, numérico, bonitinho. Outra medida de posição central, tá? Vou deixar no cantinho ali, espero que dê pra ver, é a medida chamada moda. Eu gosto muito tempo
Às vezes eu perco um tempo para tentar que vocês me digam o que é moda, mas moda também é aquilo que vocês conhecem de coisa de roupa, né? Ah, a pessoa está na moda ou não está na moda. Moda é uma medida de posição central que ela também é usada para variáveis qualitativas. Se usa para quantitativas, mas também para qualitativas. Tá? Moda é basicamente aquela realização que mais ocorre numa distribuição. Vou botar realização, são os que mais se repetem. Vai botar em. Por que eu botei no singular e depois no plural? É ou são, né? Então é ou são. O que acontece? A moda, ela pode ser mais de um valor. No caso de uma distribuição, no caso de um fenômeno, uma variável que tu está trabalhando, pode acontecer de ter duas ou mais realizações com a mesma quantidade de vezes repetindo. E aí essa distribuição ela pode ser modal, bimodal, trimodal e assim por diante. Tá? Importante entender que a moda ela é o elemento que mais se repete, mas pode acontecer de algum tipo de fenômeno dois pontos ou duas regiões daquela distribuição que se acumulam realizações, por mais que sejam até diferentes, você pode, de acordo com isso, admitir que ela pode ser bimodal pelos pontos de acumulação de uma distribuição. O que eu quero dizer? Vamos pensar assim, eu vou botar uma variável, pela primeira vez, uma variável qualitativa, tá? Então eu vou botar aqui um exemplo. Eu tenho as letras A, B, C, D, E e E. Eu botei aqui, não me interessa. Qual é a moda dessa distribuição aqui? Qual é a moda? Qual é a letra que mais se repete? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2. A moda, se eu botar aqui esse conjunto de realizações de uma variável qualitativa, a moda desta distribuição é a realização A. Tá? Mas poderia, se porventura esse D fosse trocado por um E, a moda, por exemplo, se eu tivesse trocado o D por um E, a moda poderia ser assim, ó, A e E. Se caso eu trocasse o D pelo E, porque o A e o E têm a mesma quantidade de repetições. E aí, no caso, a gente chamaria essa aqui de uma distribuição bimodal. Eu já vi exemplos de situações em que tu considera uma distribuição bimodal de acordo com o fenômeno que a gente está modelando. Olha um exemplo que é bem curioso. Estoque de um determinado tênis esportivo, de atividade física, de corrida, numa loja de artigos esportivos. Aí então eu tenho assim, o gráfico é assim, eu tenho ali 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Sei lá, pesão. São os números. Então não sei se dá para ver bem o gráfico ali, né? Um gráfico de barras com a numeração, né? E as quantidades dos tênis. Mas repara que assim, do 34, tem bem pouco. A minha esposa calça 34, pessoal, né? Pouca gente calça 34, 35, 36, 37. Depois, sei lá, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Por que aconteceu esse fenômeno? O que vocês suspeitam? Essa distribuição ela pode dizer que ela só tem uma moda, que é 42. Mas se eu estou falando, neste exemplo hipotético, de numerações de tênis numa loja de artigos esportivos e tênis de corrida, homens e mulheres correm, tá? Mas é difícil tu encontrar um homem que calce uma estatura normal, né, média, perto da média, normal, né, como se baixinho não fosse normal, que preconceito, que calce 36, 37, é mais comum essa numeração para mulheres. Agora, por exemplo, o meu pé, eu botei 42, que é o meu pé, né? Homem ali, né, 40, 39, 44, vai. Ou seja, esta distribuição aqui, ela tem duas modas, por quê? Porque é um modelo de tênis que é usado para ambos os sexos. E as mulheres têm uma concentração ali em torno de 37, 38, tamanho do pé, e os homens, a média pode ser um pouquinho acima de 40. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente pode considerar, numa exceção, que ela é uma bimodal, 42 e 37. Tá? Mas isso de forma muito específica, de acordo com um modelo que você está utilizando. Tá bom? Mas, em geral, o número de repetições iguais ela vai ser bimodal ou monomodal, no caso, né? Do primeiro exemplo que eu coloquei.
Espero que tenha ficado claro. Se precisar, depois na aula a gente pode tratar com os exemplos e sanar algumas dúvidas. Medidas de posição central estão todos aqui, especificados no quadro. Vou botar um exemplinho numérico, só pra gente ficar brincando. Não vou fazer os cálculos, já estou olhando pro meu computador ali. Estão os cálculos bonitinhos. Tá? Eu vou botar um exemplo só para vocês depois, se quiserem confirmar no caderno, confirmar no computador de vocês, fiquem à vontade. Peguei os números assim. Uma coisa qualquer. 573 9445. 9445. Algo qualquer, uma variável quantitativa, tá? Podia ser quali, né? Dizendo código, mas é uma variável quantitativa, tá? Aí, como é que eu faço para calcular a média? Como é que eu faço para calcular a média aqui, x barra? Como é que eu faço? Eu somo todos esses 7 aqui e divido por 7. Não vou fazer esse cálculo. Mas no meu cálculo ali no computador deu 4,86. A média aritmética deste fenômeno, deixa eu ver, 4, acho que eu errei uma... Não, é 543, desculpa, não tem 7. 5439445. Isso, tô ficando cego. Ok? Média aritmética 4,86, verifiquem vocês aí se vocês quiserem. Está correto. A mediana não, tem que fazer um rol, né? Isso aqui não está ordenado. Então eu vou ordenar. Isso aqui vai ficar 3, 4, 4, 4, 5, 5 e 9, correto? Acho que eu estou correto, né? 3, 4, 4, 4, 5, 5 e 9. Fechou. Então, mediana termo central, mediana vale 4. Ok? Certinho? Média geométrica. A média geométrica vai ser a raiz sétima de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 9 vezes 4 vezes 4 vezes 5. Cara, é um número enorme, mas vai ser a raiz sétima desse número. Segundo o Excel, 4,59. Olha o exemplo aqui. Tá aqui tudo 3, 4 e 5. Aí tem aquele 9 ali, que seria uma realização um pouquinho fora, né? A mediana ficou 4. A média aritmética foi puxada para cima por causa daquele 9. E a média geométrica ficou entre os dois. Ok? E aqui, a moda é a realização que mais ocorre. Nesse caso, foi 4. Ok? Nesse caso, foi 4. Tá? Mas não tentem comparar a parte de robustez da moda, porque tu pode ter realizações repetidas no início da distribuição e nada se fala a respeito da posição central. Então, a moda tome cuidado para direcionar. A não ser que o teu fenômeno fique bem claro, assim, de quantidades muito específicas, aí talvez tu pode usar a moda e utilizar como verificar com robustez. Certo? Eu acho, gente, assim, ó, de posição central, o vídeo termina aqui. Por favor, peguem o nosso horário ali de conversa ali das 8 às 8h30 para tirarem dúvidas a respeito deste ponto, tá bom? Vou postar esse vídeo e vou gravar de posição não central.